Olá, meu povo, saudações. Eu me chamo Carlos Wellington e esse é o canal Desnormalizando a Sexualidade, onde a gente faz uns debates acerca de teóricos, teóricas, livros, textos que abordem a questão do gênero e sexualidade sob o viés e a ótica do materialismo histórico dialético, do marxismo e do socialismo. E hoje nós vamos falar de um livro, né, que se chama Por que as Mulheres Têm o Melhor Sexo sob o Socialismo, da Kristen Gotts. Então, eu vou trazer alguns elementos e, de antemão, essa apresentação que eu vou estar aqui mostrando para vocês, eu posso estar disponibilizando ela posteriormente, não tem problema nenhum, tá? Então, essa obra ela foi lançada aqui no Brasil pela editora Autonomia Literária, e é óbvio que eu sempre reforço isso na minha fala, né? O que a gente vai apresentar aqui são as minhas escolhas, as minhas pontuações, as minhas análises sobre o trabalho apresentado pela Kristen, né? Mas isso, em hipótese alguma, não vai dizer que a leitura da obra toda, da obra completa, pode ser descartada. Não. É sempre interessante a gente ter acesso ao conteúdo na íntegra, tá? Aqui são apenas algumas considerações, algumas pontuações e algo que me chamou a atenção durante a leitura do material. Então, para começo de conversa, né? Quem é Kristen Gotts? Provavelmente você, que é estudioso, estudiosa de gênero, diversidade, sexualidade, talvez você nunca tenha escutado ou visto ser mencionado o nome da Kristen, né? Isso revela muito do pouco que chega aqui para a gente no Brasil acerca das feministas socialistas, das feministas materialistas, daquelas teóricas que se utilizam do materialismo histórico dialético para fazer suas análises acerca de gênero e sexualidade. E a Kristen, ela está incluída nesse rol, né? A Kristen, ela é uma etnóloga americana, professora de estudos russos e do leste europeu na Universidade de Pensilvânia. E ela é conhecida principalmente por seu trabalho etnográfico na Bulgária pós-comunista, além de contribuir para o campo dos estudos de gênero pós-socialistas. E aí na imagem, além de vocês verem a belíssima Kristen, né, muito bonita, a gente vê algumas publicações de seus textos, inclusive esse que a gente vai estar aqui apresentando, né? Porque as mulheres têm o melhor sexo sob o socialismo, né? Ele foi publicado em vários outros idiomas, assim como outros trabalhos da Kristen, né? Então, ela é um nome que precisa ser conhecido mais aqui no Brasil, que mais pessoas que estudam gênero e sexualidade tenham acesso ao seu material, que a sua contribuição é muito importante. Então, essa é a capa do livro que foi publicado pela Autonomia Literária, né? Vocês vão ver muitos livros da Autonomia Literária, que é uma editora que tem essa preocupação de estar trazendo livros que tragam esse debate de gênero e sexualidade. E ele foi lançado em 2021, né? E a Kristen, ela, durante 20 anos, né, estudou, se debruçou sobre os impactos sociais causados pela transição político-econômica do socialismo para o capitalismo no leste europeu. Então, o locus de investigação da Kristen se localiza no leste europeu, ou seja, na Europa oriental, né? E ela toma muito cuidado, ela fala muito isso logo na introdução do livro, que ela não usa o termo comunista, né? Ela tem um entendimento, e isso é correto, de que o comunismo ele pressupõe a ausência do Estado, né, e o fim da propriedade privada. Então, essas experiências que ela vai trazer, e ela chama e denomina dessa forma de experiências, elas não puderam se concretizar, elas precisavam de um tempo maior, e a gente sabe que o comunismo ele não pode ser apenas de um país e um único país, ele tem que ter uma perspectiva global e mundial. Então, ela tem um cuidado de não chamar de experiências comunistas, mas sim de socialismo de Estado ou socialista de Estado. Algumas pessoas podem problematizar essa escolha terminológica da Kristen, né? Mas eu acredito que para o que ela está se propondo é adequado e correto. E ela faz uma coisa que é muito difícil ver as pessoas fazerem, os teóricos, que é assumir
o tangenciamento do debate acerca das mulheres. Ela percebe que o seu livro fala de uma mulher quase universal, que é a crítica, né, que todos os estudiosos e estudiosas de gênero e sexualidade falam, essa mulher universal, quem é essa mulher universal, né? E que também foca nas mulheres cis, né? Mas que em momento algum ela se pretende a furtar ou achar que a análise dela também não contribua para as mulheres trans e travestis. Mas ela faz esse apontamento, eu achei muito importante, interessante trazer aqui para vocês. Ela fala também sobre a intersecção entre socialismo e feminismo. Ela não usa o termo interseccionalidade da forma como é pensado e postulado, por exemplo, pela Patricia Hill Collins ou pela Kimberly Crenshaw, né? Ela fala mesmo da articulação entre a luta contra a exploração e o combate às opressões. É essa intersecção que ela faz esforço para trazer. E é óbvio que ela faz a crítica ao neoliberalismo e à mercantilização da sexualidade, dos corpos, dos desejos e dos afetos. Então, vocês podem perceber aí que é uma obra que traz uma análise bastante interessante. E aí, o que vocês observaram que está em aspas é uma transcrição literal da tradução do livro da Kristen, tá? Por exemplo, ela fala que alguns conservadores insistem em associar tudo que está relacionado ao socialismo aos piores crimes do stalinismo e vão continuar recorrendo a essas falácias diante de qualquer evidência que a vida do outro lado da cortina do ferro era muito mais do que um grande gulag. Assim, uma tática perversa usada para desmentir qualquer um que desafie a ideia de que o socialismo leva inevitavelmente à fome, ao expurgo e ao gulag, uma espécie de censura epistêmica. Eu achei fantástico. Esse trecho da Kristen, do livro, já demarca a posição teórica, já demarca a posição política e já nos orienta para qual análise ela se pretende fazer, né? Ela já faz a crítica daquelas pessoas que, com senso comum, inclusive, já fazem a crítica ao comunismo, ao socialismo, associando a fome, a censura, a perseguição, aos gulags, a campos de extermínio, a prisões, né? Então, ela entende isso, inclusive, como uma censura epistêmica, já interditar o debate sem fazer a apresentação dos fatos, a apresentação dos argumentos, e eu acho que essa demarcação teórica e política é muito importante para a gente poder estar fazendo a análise desse livro. E ela ainda segue adiante, né? Pode parecer uma mera disputa de narrativas, mas há implicações importantes na política contemporânea. No mundo polarizado, demonização persistente da experiência pregressa do socialismo de Estado funciona como um golpe político usado para soterrar os sonhos de quem tenta imaginar um futuro pós-capitalista. É interessante porque ela faz essa análise no sentido de que as pessoas automaticamente interditam o debate sem apresentar a contradição, sem apresentar os processos históricos, né? E isso não é dialética. Na hora que você interrompe a contradição, você não está pensando de forma dialética. E ela diz que as pessoas automaticamente cancelam e interditam o debate, apresentando uma perspectiva negativa, baseada num senso comum, acerca das experiências socialistas, que ela chama de censura epistêmica. E aí, qual seria o resumo principal do argumento do livro da Kristen, né? Ela diz que o capitalismo desregulado faz mal à mulher. E se adotarmos alguns conceitos do socialismo, as mulheres terão uma vida melhor. Quando aplicado corretamente, o sistema socialista leva à independência econômica e traz melhores condições de trabalho, mais equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e familiares, e sim, até uma vida sexual mais prazerosa. A gente tem que ler o livro da Kristen com muito cuidado. Por isso que é importante ter um certo acúmulo teórico, porque algumas coisas podem passar despercebidas durante a leitura. Não fica evidente na Kristen, e isso aqui já é uma crítica que eu faço ao livro, se ela é a favor de um processo revolucionário,
se ela aplica o materialismo histórico dialético não só na pesquisa, mas também na sua perspectiva política, de projeto de sociedade, de emancipação humana por meio da revolução, por meio de um processo revolucionário, onde o protagonista é a classe trabalhadora, ou se ela propõe a aplicação de certos avanços dessas experiências socialistas na conjuntura contemporânea, ou seja, no próprio capitalismo. Isso fica meio tangenciado, porque uma hora ela faz a crítica, ela diz que não está fazendo a defesa de nenhuma experiência, que elas tiveram suas críticas e seus avanços, que algumas coisas podem ser aplicadas com avanço na contemporaneidade. Então, às vezes, a posição política em relação ao processo revolucionário não fica muito evidente, não fica muito claro, né? Mas isso em nada diminui o trabalho e o debate que ela está se propondo a fazer, né? E ela traz, assim, a pesquisa apesar dela dizer que não se trata de um livro acadêmico, ele tem um rigor metodológico, ele tem um rigor científico, ela se armou de uma pesquisa documental, então ela viu livros, manuais, cartilhas, jornais, periódicos que foram publicados durante as experiências socialistas. Então, ela fez entrevistas, ela fez uma pesquisa de campo, até porque ela é uma etnóloga, né? Então, ela se utilizou do método etnográfico para fazer o levantamento da sua pesquisa, os dados, as entrevistas. Então, vocês podem perceber que teve todo um rigor acadêmico, não se trata de senso comum, a resposta que ela está tentando trazer, que leva o título do livro. E nessa sua pesquisa, né, ela detectou que o próprio governo estadunidense ele financiou uma pesquisa que era intitulada Mulheres na Economia Soviética, que aconteceu nos anos de 1955, 62 e 65. O que eles queriam? O que o governo queria saber? Se tinha a hipótese de que as mulheres no leste europeu, onde se vivia a experiência socialista, as mulheres eram mais livres, mais emancipadas, tanto na perspectiva econômica quanto na perspectiva sexual. E aí eles mandaram uma equipe para fazer uma pesquisa, averiguar o que estava acontecendo, e é interessante que o retorno do relatório apresentado era dizendo que os Estados Unidos e outros países poderiam aprender muito com as experiências concretas do socialismo do leste europeu. Então, vocês podem perceber, né, que os Estados Unidos, o berço aí do neoliberalismo, do imperialismo americano, estadunidense, está vendo que se existe sim avanços no que diz respeito ao socialismo no leste europeu naquela época, né? E ela apontou que nessa mesma época da pesquisa, quase no finalzinho dela, um pouquinho mais adiante, a Beth Friedan lança A Mística Feminina, que é esse livro que qualquer pessoa que estuda gênero conhece, né? E sabe do quão importante ele foi, apesar de estar focado para a mulher branca, de classe média, burguesa, que tem acesso a muitos direitos, não deixa de ser um grande marco para os estudos feministas e os estudos de sexualidade. E aí, o livro da Kristen, cada capítulo ele é aberto ela traz as imagens de figuras históricas mulheres, né, e seus feitos, seja na ciência, na literatura, na política, na economia, na saúde. Então, ela sempre abre os capítulos do livro com figuras históricas. E uma delas é a Inês Armand, que é essa comunista revolucionária, que tem essa frase que é muito seminal e está alinhada diretamente para o que se propõe o livro, né? Se a libertação das mulheres é impensável sem o comunismo também é impensável sem a libertação das mulheres. Lembra que eu falei que a intersecção entre socialismo e feminismo se daria pela perspectiva da luta contra a exploração de classe e o combate às opressões, sejam lá quais elas forem? Então, não tem como eu pensar um projeto revolucionário, um projeto de sociedade livre da exploração, mas também livre de qualquer tipo de opressão, ou seja, a emancipação humana e a emancipação das mulheres, a libertação das mulheres.
E aí ela apresenta, assim, o livro é muito interessante, por isso que eu queria que vocês lessem o livro, porque muita coisa vai passar batida e é interessante a gente ler os pormenores. Ela faz a crítica, né? Primeiro, ela pensa de forma dialética e ela nunca esquece da contradição. Ou seja, quando fala o leste europeu, isso não quer dizer que as experiências socialistas foram homogêneas em todos os países. É óbvio que não. Pensar dessa forma não é pensar dialeticamente, não levar em consideração a contradição. Em alguns países talvez tenha sido mais avançado, em outros não. É claro que há diferenças, né? E essas diferenças se materializam na realidade concreta, né? Então ela fala, essas críticas seriam a omissão dos direitos de casais homoafetivos e a não conformidade de gênero. Ou seja, se hoje o debate da identidade de gênero ela é dessa forma, né, como é posta aí, imagina nas experiências socialistas, quando esse debate nem avançado era, né? Os direitos LGBT e mais. O aborto usado como forma primária de controle de natalidade. Então, é óbvio que a experiência socialistas se pensava na legalização do aborto, mas tinha problema com a relação do controle de natalidade, então tinha essa contradição muito presente. A repressão, a discussão sobre assédio sexual, violência doméstica e estupros, porque as pessoas também elas romantizam demais figuras históricas e militantes e ativistas. A sociedade ela é generificada, racializada e sexualizada. Então, os sujeitos, a humanidade, a sociedade, ela reproduz também essa perspectiva generificada, racializada e sexualizada. E isso aparece em determinados momentos. Por isso que o combate às opressões tem que estar alinhado à perspectiva revolucionária. A resistência de alguns homens na divisão do trabalho doméstico, né? E aí ela apresenta os avanços. A licença maternidade remunerada, creches públicas, flexibilização da jornada de trabalho, educação superior gratuita, saúde pública universal. Então, meus queridos, tantas reivindicações progressistas e pautas que nós estamos vendo agora, elas são um acúmulo das experiências socialistas, da luta feminista, da luta das feministas materialistas. Quando se fala em licença de maternidade remunerada, hoje em dia o debate das creches públicas, a divisão do trabalho doméstico, a remuneração do trabalho doméstico, como diria Silvia Federici, a educação superior gratuita e de qualidade. Defenda o SUS, viva o SUS, saúde pública universal, já era defendida na pauta. Percebe como tem muitos avanços, né? Por isso que ela fala que esses avanços podem ser incorporados na contemporaneidade. E aí a Christen é interessante porque ela nunca se atém, inclusive as próprias referências dela, apesar dela estudar o leste europeu, mas ela traz referências do sul global. E isso é muito importante, né? Ela fala que o racismo ele intensifica a discriminação de gênero. Quando falamos sobre discriminação de gênero, temos que ter cuidado para que este não seja a principal categoria de análise. E aí é polêmica, né? Porque a identidade pela identidade, a entrada no direito, no ordenamento jurídico burguês, a criminalização pela criminalização, sem trabalhar a estrutura, todo esse debate ela traz. Como fizeram algumas feministas do passado. Isso aí ela está fazendo crítica ao feminismo burguês, ao feminismo das mulheres brancas, né? Há outros fatores que prejudicam ainda mais a vida da mulher, como classe, raça, etnia, orientação sexual, deficiência, religião, entre outros. Nada mais é do que se fala hoje de interseccionalidade, né? Só que ela traz a problematização da questão de ser problemático se pensar o gênero como a única categoria de análise. Aí a John Scott fala, né, o gênero como categoria histórica e útil de análise. Mas não só o gênero, né? Lembra quando eu falei da Donna Haraway e as identidades fraturadas? Uma mulher não é só uma mulher, né? Ela fala de qual região, na divisão de classes, em qual classe ela se situa, a questão do rural e urbano, nossa, deficiência, acessibilidade, religião. Então, existem vários marcadores sociais que implicam na forma como esse sujeito se localiza no debate da sociedade contemporânea, né?
Ela fala que o velho conceito de sororidade ignora os aspectos estruturais do capitalismo que beneficiam as mulheres brancas de classe média e prejudicam as mulheres não brancas da classe trabalhadora. Algo que as militantes socialistas já haviam compreendido no fim do século XIX. Ao olharmos para as estruturas de opressão, é preciso ter consciência das hierarquias de subjugação, inclusive para a construção de coalizações estratégicas. Essa fala, ela vai muito ao encontro da fala da Donna Haraway. Ela fala das coalizações estratégicas, né? De se pensar de forma interseccional as estruturas de opressão. E é interessante como ela diz que as feministas socialistas já viam essa perspectiva e muitas outras feministas não. Deixavam passar até pela perspectiva de sororidade. O que a Kristen quer dizer com isso, e é uma problematização correta, é que a identidade pela identidade, a representatividade pela representatividade não dá resposta para um problema que é estrutural. Ou seja, não adianta eu colocar uma mulher apenas por ela ser uma mulher. Mas quem é essa mulher no poder? Ela está aliada ao projeto burguês, ao projeto da classe burguesa, a classe dos detentores do meio de produção, ou ela está aliada à classe trabalhadora? Ou ela tem uma perspectiva interseccional de combate às opressões e à luta contra a exploração, né? A Kristen também traz esse livro que, assim, eu fiquei muito curioso, ainda não li, mas com certeza vai ser uma aquisição, da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão, né? Como ela está falando de gênero, de papel de gênero, de sexualidade, por que ela trouxe essa obra específica, né? Essa obra, o Jin Liai, ele é enviado para uma missão intergaláctica, né? A Úrsula, inclusive, é um dos grandes nomes da ficção científica, mas ela traz aspectos filosóficos, políticos, né, nas suas obras, feministas. E ele tem como missão persuadir os governantes do planeta Geren a se unir a uma comunidade universal. Entretanto, Gimli, mesmo depois de anos de estudo, percebe-se despreparado para a situação que lhe aguardava. Ao entrar em contato com uma cultura complexa, rica, quase medieval e com outra abordagem na relação entre os gêneros, Gimli perde o controle da situação. É humano demais e, se não conseguir repensar suas concepções de feminino e masculino, correrá o risco de destruir tanto a missão quanto a si mesmo. Por quê? Os habitantes desse país que é visitado, eles são, ela chama, né, hoje em dia a gente chama de intersex, pessoas intersexas, mas na obra ela chama de hermafroditas bissexuais. E esses habitantes, eles conseguem migrar de um gênero para outro para poderem manter relações sexuais e engravidarem. Ou seja, uma pessoa, qualquer ela que seja, ela pode engravidar. Então, os papéis de gêneros, a dissidência de papéis de gêneros nessa população é muito grande. Para alguém que chega, né, com um regime de sexualidade, de gênero muito fixo na sua cabeça, ele encontra uma sociedade completamente desmistificada no que diz respeito aos papéis de gênero, aos papéis do trabalho doméstico, aos papéis de cuidado, aí ele fica perdido, né? Eu vejo esse livro, apesar de ainda não ter o lido, mas como uma metáfora da forma como nós, que já somos sexualizados, generificados, vemos essa estrutura, esse regime de normalização da sexualidade de gênero, né? Então fica aí uma dica que é citado no livro pela Kristen, que eu acho que nos ajuda a pensar e refletir acerca dos papéis de binariedade entre masculino, feminino, masculinidades, feminilidades, entre gênero e sexualidade. E aí a Kristen, lógico que ela faz todo um esforço teórico de trazer todos aqueles e aquelas que pensaram acerca do socialismo e a sexualidade e o gênero, né? Desde Charles Fourier, que segundo algumas pessoas foi o que cunhou o termo feminismo, Saint-Simon, né? Vocês veem aí a Flora Tristan, que é um livro fantástico chamado A União Operária. Nós temos o nosso querido camarada Engels, né, que escreveu a grande obra A Origem da Família, do Estado da Propriedade Privada, que é um dos primeiros textos a trazerem a perspectiva de gênero e sexualidade. Vocês veem aqui em cima Mary Wollstonecraft, eu nunca sei se é essa a pronúncia correta, que é a mãe da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que é uma grande feminista, né, que fez todo um
trabalho teórico e político acerca das lutas da emancipação da mulher e dos direitos da mulher. Então, e aí ela fala que, ao contrário do capitalismo, em que a riqueza é distribuída a partir de um modelo econômico competitivo, baseado em ideias de meritocracia e sobrevivência do mais apto, o socialismo defende a igualdade no acesso. Então, ela já faz essa distinção, trazendo toda essa tradição socialista, marxista, acerca das contribuições de grandes teóricos e teóricas acerca de gênero e sexualidade. Então, cai por terra aquele velho discurso de que o marxismo não se ateve a esse debate, o marxismo não se ateve a essa discussão, quando a gente vê que até contemporâneas da época do Marx, como a própria Flora Tristan, já fazia esse debate acerca do gênero e sexualidade, né, com as condições históricas e materiais que esses camaradas tinham durante as suas formulações. E aí a gente traz os grandes avanços no que diz respeito a gênero e sexualidade durante a Revolução Russa, né? E aí vocês veem a Lily Brown, a Clara Zetkin, a Alexandra Kollontai, cada uma delas no seu tempo trazendo formulações teóricas e políticas para a emancipação da mulher. Então, a Revolução Russa, né, ela trouxe o quê? Por exemplo, a substituição das cerimônias religiosas por civis, trazer o debate da questão do Estado laico, né, e a ampliação da lei de divórcio, a legalização do aborto, a descriminalização da homossexualidade, a igualdade entre filhos ilegítimos e ilegítimos, a inserção das mulheres no trabalho formal, a sociabilidade na divisão do trabalho doméstico. Então, percebam que muitas das pautas que a gente ainda faz, que a gente ainda trava, muitas lutas que ainda travamos hoje, que ainda estão nas pautas dos grupos feministas, ainda são presentes muitas coisas do que foi proposto na Revolução Russa. E mesmo em outros momentos históricos anteriores, né? Então, vocês podem perceber que muitas formulações ainda estão postas na ordem do dia, algumas avançando e outras não, algumas completamente estagnadas, mas a gente percebe que o marxismo tem, sim, muita contribuição para o debate de gênero e sexualidade. Lembra que ela falou ela disse que o feminismo não pode ser apenas um terno bonito, né? Aqui eu tenho 3 exemplos de mulheres, né, que estão em postos de poder, ou estavam, né? Alguma já morreu, já faleceu, mas que elas estão alinhadas ao imperialismo estadunidense, ao imperialismo europeu, né, ao massacre e genocídio de povos, né, povos da África, da América do Sul. Então, elas estão aliadas ao projeto da burguesia. Então, não adianta apenas ser mulher, ocupar espaços de poder, mas estar alinhada a um projeto que dizima a classe trabalhadora, que explora a classe trabalhadora, que fomenta ainda mais as opressões. E aí nós temos aí o exemplo da Madeleine Albright, da Hillary Clinton e da Dama de Ferro, né, que foi uma das, junto com Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, que impulsionaram o neoliberalismo da forma como a gente conhece hoje. Né? Ela diz que a elaboração de políticas que facilitem a ascensão profissional das mulheres deve estar atrelada a práticas que ajudem a luta dessas outras mulheres, senão simplesmente agravarão as desigualdades existentes. A crítica da identidade pela identidade, da representatividade pela representatividade. Se você entrar nesses espaços de poder, ou a gente brigar para ter esse tipo de representatividade e não ter um tipo de alinhamento, a convergência entre as opressões, ou a luta contra a exploração, vai ser apenas para reforçar o status quo, reforçar os privilégios de uma determinada classe sobre a outra. E aí ela faz a crítica à teoria da economia sexual. Essa teoria da economia sexual, ela apresenta o sexo como um capital, né? Um capital simbólico e material que a mulher tem em relação ao homem, né? Os teóricos da teoria da economia sexual dizem que existe ali uma troca, né, de favores para você ter acesso a determinados bens,
ou você é um trabalhador sexual, ou você experiencia essa economia sexual sendo uma esposa, sendo uma amante, alguma coisa do tipo, né? Existe ali uma troca, por mais que ela seja legitimada pelo Estado por meio de casamento, por meio de algum tipo de transação. Se o Estado tutela, existe ali uma economia sexual, uma economia que norteia aquela relação. Isso daí não é novo, né? A gente sabe que o capital, ele tudo se apropria, inclusive da sexualidade. Então, apesar dos teóricos trazerem isso como se fosse um componente novo, Engels já falava sobre isso, Flora Tristan, Augusto Bebel, na Mulher e o Socialismo, trazia esse debate também, então não é nada novo, né? O problema é que se não conseguia se ver o debate econômico atrelado ao debate da sexualidade. Havia uma dissociação, era como se não fossem interligados. Eu acho que isso que fez com que houvesse uma cisão entre esse debate, uma apropriação por outras correntes teóricas, é como se o marxismo não tivesse como fazer essa análise, e aí eu estou trazendo aqui elementos de que tem sim, e que são elementos muito riquíssimos e que apresentam, inclusive, um projeto de sociedade. Né? E aí ela fala desse livro, ó, Love in the Time of Communism, ou Amores no Tempo do Comunismo, né? Onde ela traz os principais elementos que são apresentados nesta obra da Josie McKilley, que ela diz que a igreja desempenhava um papel mais forte no lado ocidental do que no lado oriental. Então, o domínio da igreja, se a gente vê o contexto do Brasil, né, a igreja, principalmente a igreja católica, ela teve um domínio sobre as formas das pessoas experienciarem a sexualidade, né? Se você se masturbasse, você iria ficar com dor de cabeça, a mão ia ficar peluda. Então, se você beijasse um homem, você engravidava. Então, existia uma regulação, um controle da sexualidade por meio da igreja. E no leste europeu já não havia tanta inserção da igreja na vida privada das pessoas, né? Então, talvez essa seja uma das respostas, hipoteticamente, de por que as mulheres eram mais satisfeitas na perspectiva sexual no socialismo, no leste europeu. Outro ponto que traz no livro é a esfera privada como refúgio da vida pública sob a tutela do Estado. Existia, segundo a autora, uma diferenciação muito grande entre a vida privada e a vida pública. E a vida privada seria uma espécie de bálsamo, onde só seria o prazer. Inclusive, vai em convergência com o ponto 3, que dizia que não havia muitas distrações, mídia, comércio, então sobrava mais tempo para as pessoas fazerem sexo, para a prática sexual. É óbvio que isso aqui são hipóteses, mas tem uma constatação na base material. Aí eu só queria chamar a atenção, porque gays e lésbicas, apesar de não serem perseguidos, eles mantinham expressões de afeto e práticas sexuais restritas à esfera privada. Aquela velha história, né? Ah, pode até ser, mas não na minha frente. Então, existia uma certa tolerância desde que não fosse feita à vista, né? Então, ainda existia algum tipo de LGBTfobia internalizada, né? Não era de todo livre. As pessoas podem achar, quando a gente traz esse debate, que tudo é permitido, é sexo livre, é promiscuidade, mas não era dessa forma, né? Tanto que ela diz que mesmo que o Estado fosse a favor do prazer sexual para homens e mulheres, ele nunca promoveu a promiscuidade, nem o sexo hedonístico. O sexo era visto necessariamente como uma demonstração de amor e carinho entre dois camaradas de direitos iguais. Ou seja, as pessoas são livres, elas podem se expressar, buscar o prazer, mas o Estado mantinha uma regulação da sexualidade no sentido de que, mas tem seus limites, né? O prazer pelo prazer, a questão da promiscuidade. Então, a gente não pode achar que era assim a sexualidade livre em toda a sua perspectiva, uma emancipação humana que garantisse uma sexualidade livre de qualquer tipo de barreira. Existia, sim, algum tipo de regulação, alguns tipos de limites, né? Não podemos perder isso de vista, porque nem tudo são flores. E aí ela diz também que a sexualidade de um jovem gay que cresce em uma cultura onde os médicos consideram a homossexualidade uma doença
será bem diferente daquele de outro que cresce em um ambiente cujos médicos veem a homossexualidade como algo normal e saudável. Eu só queria fazer um adendo sobre essa fala da Kristen, é porque ela dá muita importância a uma perspectiva que nós do movimento e teóricos LGBT criticamos, né? Que a gente precisa da tutela da medicina, da psicologia para dizer, para normalizar as nossas experiências, orientações sexuais e identidade de gênero, né? Mas ela coloca que um jovem gay que vai experienciar sua orientação sexual numa experiência socialista, onde a priori existe essa liberdade maior, vai ser completamente diferente daquele jovem gay nascido numa sociedade repressora, capitalista, com os modelos de família nuclear bem estabelecidos. É essa diferenciação que ela se propõe, né? E não podemos generalizar ao falar das experiências socialistas estatais da Europa Oriental antes de 1989. Mesmo que todas tenham partido de uma base teórica semelhante, inspiradas, por exemplo, nos trabalhos de Bebel, Auguste Bebel, Engels, Kollontai, cada uma abordou a questão da mulher de uma forma. É bom chamar a atenção, e eu até falei isso anteriormente, de achar que tudo foi uniforme, que tudo foi homogêneo, que se aconteceu no leste europeu em sua plenitude. Não, existe a contradição, em um país foi de uma forma, em um país foi de outro, de acordo com as suas limitações, então a gente não pode achar que existe aí uma uniformidade, tá? Eu trouxe essa imagem, que aqui é quase um manual, uma cartilha, que é a mulher e o homem, né, em sua intimidade. Esse livro ele foi distribuído em 1979, aproximadamente, na Bulgária, né? Então, os casais tinham acesso a um livro que dizia, né, falava sobre sexo, sexualidade. Então, é interessante quando a gente vê o Estado não se eximindo de fazer um debate acerca da sexualidade, se utilizando de estratégias de informação e de educação para a sua população, né? Seria impensável na perspectiva neoliberal, mas na perspectiva socialista a gente vê esses grandes avanços. E aí ela não entra muito no debate sobre o trabalho sexual, até porque ela, como etnóloga, como etnógrafa, ela teria que se debruçar com a população que exerce essa profissão, esse trabalho, né? E aí ela só faz uma breve consideração que o trabalho sexual já existia antes do capitalismo, permaneceu de diferentes formas e grau no socialismo de Estado e vai, sem dúvida, continuar existindo de alguma forma no futuro, né? Então, o trabalho sexual, ele não foi o ponto principal, que as entrevistadas da Kristen foram as mulheres, e ela fala isso, as mulheres cis, né? Que viveram sob as experiências do socialismo no leste europeu. Foram elas que deram retorno, feedback, acerca da forma como elas experienciavam a sua sexualidade nesse período. E ela conclui dizendo que a relação íntima, que desfruta da relativa liberdade do eros transacional, descrito pela teoria da economia sexual, é, em geral, mais honesta, autêntica e, na verdade, simplesmente melhor. Ela encerra o texto com essa frase. A gente pode partir do pressuposto de que basta a mulher ter acesso a um bom trabalho, aumentar a sua renda, automaticamente a sua sexualidade também vai ser mais prazerosa. Não, a gente tem essa consciência e seria até leviano, e nem é isso que a Kristen está dizendo. Ela quer dizer que são necessários vários fatores, né, ideológicos, políticos, culturais, sociais, econômicos, que são necessários, e principalmente um projeto de sociedade onde se rompam com a censura, com o controle dos corpos, com o controle da sexualidade. Um projeto que visa a emancipação humana e, com isso, a libertação das mulheres, de todas as mulheres. É esse o que se propõe o debate apresentado pela Kristen Goltz. Então é isso, tá? Esse aqui é o livro, ó. Como eu falei para vocês no início, essa apresentação aqui não abre mão da leitura do livro na íntegra, mas eu acho que ela dá a resposta e dá sinais de possibilidades para o debate acerca de gênero e sexualidade. É isso, viu, gente? Porque as mulheres têm o melhor sexo sob o socialismo.
Comentem, compartilhem, divulguem, e talvez na próxima quinzena, vai vir um novo vídeo aí trazendo um novo debate. Até a próxima.